Olá, eu me chamo Dulce Kelly e eu queria falar pra você ser você mesma. Não pensar em criar uma máscara ou criar um personagem que não tenha nada a ver com você, que seja um personagem perfeito, que tenha uma vida perfeita, que seja um ser humano perfeito, sabe? Eu acho que as redes sociais têm matado um pouco a autenticidade das pessoas. Porque a gente fica naquele limbo de comparação. Eu, pelo menos, estava assim até uns meses atrás, antes de desativar minhas redes. Eu me via num limbo de comparação, sabe? Porque a gente vê muito pouco da vida do outro ali. A gente vê, na verdade, só o que o outro quer nos mostrar e acaba acreditando fielmente que aquilo ali é a realidade, né? E aí você compara com a sua vida e fala, nossa, que vida de merda, né? E não é, né, gente? Querendo ou não, a situação de hoje em dia, das pessoas hoje em dia, é de querer ser alguém perfeito, alguém que não erra, alguém que não toma decisões ruins, que não agem de forma incoerente. Gente, todos somos seres humanos. A gente tá aqui para aprender, seja acertando ou errando, a gente tá aqui para aprender o tempo todo. E se formos seres perfeitos, como que a gente vai aprender coisas novas se a gente já é perfeito? Né? Então, assim, eu tenho trabalhado muito mais a minha autenticidade. Em ser eu mesma. Eu gosto de quem eu sou. Eu, assim, admiro aonde eu tô chegando, a pessoa que eu tô me transformando. Então, por que eu vou mostrar ser uma pessoa pra, sei lá, um determinado grupo de amigos ou pra minha família que eu não seja, né? Por que eu vou mostrar ser alguém que eu não sou? Ou mostrar que eu penso daquele jeito sendo que eu não penso pra poder me enquadrar? A gente se apega tanto ao que os outros vão achar, ou, ai, nossa, eu quero que aquela pessoa goste de mim, eu quero que aquele determinado grupo goste de mim, de se sentir pertencente, né? A gente tem tanto isso, que a gente acaba esquecendo de ser a gente. E isso é meio frustrante, porque vai chegar num ponto que você não vai conseguir manter esse personagem aí. Ninguém consegue por muito tempo. É só você ver, sei lá, os reality shows, por exemplo. Você vê que quando a pessoa entra num, já com um determinado personagem, ela não sustenta aquilo por muito tempo. Se ela ficar no programa por bastante tempo, ao longo desse tempo aí que ela ficar, uns 3 meses, né? Se ela ficar 2 meses, que seja, até lá ela não vai ter conseguido manter aquele personagem se não for de fato o que ela é, né? Se aquilo que ela tá mostrando não for de fato ela, de forma autêntica. Mais cedo ou mais tarde você vai ver, vai perceber a incoerência, entendeu? Do que a pessoa tá falando, do que a pessoa tá fazendo. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu tô vendo que tem muita gente minando a autenticidade por conta das redes sociais, eu tô vendo também muita gente começando a ser mais autêntico e abandonando um pouco as redes sociais. E isso é muito doido. Eu não sei se só eu que tô vendo isso dentro da minha realidade ou se isso é uma coisa geral. Mas como é gostoso encontrar pessoas e conhecer pessoas que não têm medo de ser elas mesmas. Que não tem receio do que o outro vai achar, do que o outro vai falar. Que simplesmente são elas mesmas. Isso é tão maravilhoso. É maravilhoso até de conversar com a pessoa, sabe? Porque às vezes você tá conversando com alguém que você conheceu e aí aquela pessoa ela quer ser tão aceita, mas tão aceita, que muitas vezes ela não dá a própria opinião, ela concorda com tudo que você fala, ou ela tenta
como que eu posso dizer, criar um personagem ali para poder se conectar com você. E é engraçado que quando a gente começa a trabalhar mais a autenticidade, a gente consegue perceber quando a pessoa ela tá só tentando ser aceita e quando ela tá sendo ela mesma. É algo que você começa a ter percepção, porque muitas vezes você já fez igual. Sabe assim? Você fala, nossa, ela não tá tentando ser ela tá tentando ser aceita, ela tá tentando ser admirada, ela tá tentando ser reconhecida. E é tão mais gostoso quando a gente é só a gente, sem essas preocupações. As coisas fluem de forma tão mais tranquila, porque parece que quando você quer ser aceita o tempo todo, quando você não é você mesma e tá tentando se enquadrar em determinado lugar, você vai pisando em ovos. Cada palavrinha que você solta, você, sabe, analisa, tipo, ai, não posso falar assim, eu não posso. Isso é terrível. É terrível. Eu não tô dizendo que você não tem que ter um pensamento crítico e pensar antes de falar as coisas, ou de tipo assim, né, ter um mínimo de decência, não é isso. Ai, nossa, vai ser a pessoa mais babaca que existe, porque simplesmente é uma babaca. Não tô falando dessa forma. Eu tô falando de você conseguir estar numa conversa, conseguir expressar o que você pensa, sem se preocupar que o outro vai achar que isso é errado ou não. Por quê? Pensa comigo. Mesmo que essa pessoa ache errado ou ela não concorde com você, e ela tenha ali um bom diálogo e ela fale, olha, eu não concordo com isso, eu acho que é assim e tudo mais, você vai conseguir ter uma visão diferente da outra pessoa sobre um determinado assunto, sabe? Vamos supor que você senta com uma galera e aí surge algum assunto que você tem uma visão diferente do que a outra pessoa tá explicando ali ou do que a maioria tá conversando. E aí você deixa de falar a sua visão do assunto e simplesmente concorda com tudo que as pessoas falaram. Tipo, verdade, também concordo com isso. Pensa, o quanto seria legal se você simplesmente falasse a sua visão, né? Expressasse a sua visão de forma autêntica. Tipo, olha, eu não concordo, eu penso assim. E aí uma outra pessoa falasse pra você, caramba, eu nunca tinha visto por essa perspectiva. Legal. Nossa, me fez mudar um pouco de ideia a respeito desse assunto. Olha que incrível, né? Os pensamentos diferentes, as visões diferentes, é legal por isso. Às vezes te faz enxergar algo de uma maneira tão diferente, mas que você não tinha pensado ou nem tinha passado na sua cabeça e que faz tanto sentido quando a pessoa expõe, você fala, nossa, mas é verdade. Não tinha visto por esse lado. É muito bom. Então, seja você, seja autêntico. Entende? Não tenha medo de errar também. Porque às vezes você pode acabar falando algo que, poxa, acabe soando como algo ruim ou algo errado, mas se a pessoa que estiver do outro lado te ouvindo, ela tiver uma boa, um bom pensamento crítico, seja uma pessoa que também é uma pessoa autêntica, uma pessoa que seja sua amiga, que fale, olha, fulano, eu acho que essa é uma forma meio assim de pensar, você já tentou ver dessa maneira? Poxa, isso pode até ajudar você a enxergar as coisas de uma forma melhor, sabe? Vamos falar aqui do assunto de murmuração. É uma coisa que eu sempre tive muito problema. Sempre fui uma pessoa que murmurei muito, reclamei muito das coisas. E eu tenho mudado muito esse hábito. Somente nesse último ano agora, tenho trabalhado muito em mudar esse hábito. Então, às vezes, quando eu solto alguma coisa assim, ou quando eu soltava alguma coisa assim, de forma negativa, a pessoa falava uma coisa, eu já metia uma resposta negativa ali no meio. Eu já tive muitos amigos que chegou em mim e falou, olha, mas não precisa pensar de forma negativa desse jeito. Já tentou ver
o lado positivo dessa situação, assim, 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 caramba, isso já me ajudou tanto. Eu sou muito grata, inclusive, a pessoas que elas não têm receio de dar certos feedbacks. E eu não tô falando de você ser uma pessoa grosseira, mal educada, que acha que, ai, nossa, é porque eu sou verdadeira e fala coisas que não vai agregar o outro. Mas, poxa, se você tá me dando eu não vou nem dizer crítica, mas se você tá me dizendo uma coisa que é útil e que eu vejo que é útil, por que não reconhecer isso e pegar isso pra você, sabe? Ou se é algo que você fez de errado e a pessoa vai te corrigir, você toma aquilo como a maior ofensa do mundo. Cara, é só corrigir, fazer diferente. As pessoas parecem que têm medo hoje em dia de ouvir uma crítica que seja, sabe? Ou de um feedback que seja. Eu acho incrível. Incrível. Porque assim, a pessoa pode dar o feedback que ela quiser. Ela pode falar o que ela quiser. Tem muita coisa que você não tá no seu controle o que a pessoa vai falar. Tá no seu controle o que você vai fazer com aquilo que você ouviu aquela pessoa falar. Se aquilo não vai te agregar, beleza, é só ignorar. Pronto, deixa de lado. Mas se é algo que te faz pensar por um segundo, que fala, opa, peraí, isso aqui pode me ajudar de alguma forma. Talvez não seja nem da forma exata que a pessoa te deu a crítica, ou a sugestão, ou o que seja, o conselho, que seja. Mas pode te ajudar de alguma maneira. Então, assim, sejam autênticos, não tenham medo de se expor. O ser humano tem medo de se expor. E eu falo isso como uma pessoa que às vezes tinha receio também de fazer isso. Se exponha, sem medo. Gente, daqui a pouco ninguém vai lembrar que você existe. Eu tenho usado isso pra tudo na minha vida. Eu fico assim, às vezes, nossa, que receio de fazer tal coisa, nossa. Mas se eu fizer isso e alguém falar aquilo, eu falo, quer saber? Eu vou fazer. É isso. Sei lá, você tá no meio da rua e quer plantar bananeira. Aí você fica pensando no que os outros vão pensar. Vai lá e planta bananeira, ninguém vai lembrar que tu plantou bananeira no meio da rua. O máximo que vai falar, ih, que doidinha. É isso. É isso. É igual você ver o vídeo de alguém na internet se expondo, igual aqui que eu tô fazendo, e a pessoa fala, ah, nossa, mas olha como essa pessoa é. Ou, nossa, que idiota. Aí você fala, você conhece isso aqui só, que você tá vendo. Ou seja, a pessoa que estiver plantando bananeira na rua vai pensar, ih, que doidinha. Mas você pode ser a pessoa que tá plantando bananeira porque tá mega feliz, porque recebeu uma ótima notícia, porque deu vontade, e é isso. Sabe? Então, seja autêntico, seja você, sem medo, sem pensar que você vai deixar de ser aceito por isso. Talvez não, talvez você encontre um grupo de pessoas que pensem como você. Ou que mesmo que tenha pensamentos divergentes, consiga conversar numa boa com você sobre isso. Então, ser você é a coisa mais incrível que você pode fazer por você mesma. Vai mudar toda a sua vida. Principalmente porque a gente vive numa era agora que as pessoas tentam fingir o tempo todo. Não conseguem ser verdadeiras, sinceras e transparentes. E a autenticidade é isso. É você ser sincero com o que você pensa, com o que você sente. Sabe, eu tenho trabalhado muito isso em mim. Eu sempre gostei de ser uma pessoa sincera e transparente sobre muitas coisas e ser muito direta. Mas eu me vi recentemente tendo certas dificuldades de ser assim. E eu falei, por que eu tô mentindo pra mim mesmo? Por que eu tô, né, tentando fingir ser algo que eu não sou? Isso não faz sentido, eu não sou assim. E aí me veio um momento de lucidez e eu trago esse vídeo aqui pra te dizer, seja autêntico, seja sincero, seja transparente, seja direto. Seja verdadeiro consigo mesmo. A vida já tá cheia o mundo já tá cheio de gente
falsa, fingida, que tenta enquadrar um personagem que não é real. As conexões humanas, elas têm ficado meio complicadas nesses últimos tempos, porque as pessoas elas não conseguem mais ser tão transparentes e sinceras e diretas e de forma autêntica, porque tá o tempo todo querendo ser perfeito e a gente não é perfeito. A gente erra, a gente aprende, a gente acerta e tá tudo bem. É sobre também entender que nem sempre a gente vai acertar as coisas. Por mais que você queira ser uma pessoa sincera, autêntica, verdadeira, ainda assim você vai errar e tá tudo bem. Aprende e segue em frente. Pronto. Eu acho que o que trava a gente também é muito isso, é esse medo, sabe? O medo de errar. Como se, poxa, eu sei que tem muita coisa, muitas escolhas que a gente faz, e erros que a gente comete que não tem como reverter, né? Mas você não deixa de aprender nem quando acontecem esses erros. Então é isso, a vida é um verdadeiro aprendizado. Espero que você se identifique com esse vídeo, ou que, mesmo que você não se identifique, que te faça enxergar uma visão e uma perspectiva diferente sobre isso.